boa tarde, queridos alunos, boa tarde, queridos professores. Nossa, boa tarde aí para Queimada Nova, para Landry Salles, para Joca Marques, ou para a professora Sandra também entrando. Nossa, boa tarde a turma que está entrando aí também pelo YouTube, né? E é muito bom estar com vocês, tá? É muito bom. E hoje nós vamos trabalhar com um tema bastante tranquilo, né? Bem interessante, que, olha aí no nosso roteiro, temos aí, nosso objeto de conhecimento, gestão em um complexo globalizado, dinâmico e competitivo. O nosso objetivo é definir a globalização, a competitividade mundial, explicar a complexidade da globalização para a administração e perceber oportunidades e ameaças da globalização dos negócios. E assim também descrever a mudança tecnológica e a informação. Nós vamos aí trabalhar um pouco com vocês aí da teoria à prática, fazendo uma breve revisão de alguns conceitos, ver as teorias e aplicações práticas. Temos aí para vocês no quadro também, embora a gente mostre sempre no final das aulas, dos slides, aí temos as referências básicas que a gente tem, mas existem outras? Existem. Nós estamos aí com o Chiavenato e o Maximiano também. Todos dois aí com as disciplinas, com os livros publicados de Fundamentos da Administração. Tá? Existem outros? Existem, muitos outros, né? O Djalma também, tem outros professores também, que são muito interessantes, pesquisadores dessa área. Então, vocês fiquem à vontade e esses conceitos vão estar nessas publicações aí. Bom? Então, vamos conversar um pouco com vocês sobre gestão em um contexto globalizado e dinâmico. Veja que ao fundo aí dessa imagem, nós temos aí uma cidade, algumas representações empresariais para a área de lazer também, e temos também um aperto de mão aí. Né? Isso aí é porque nós estamos vendo, né, essa contextualização global toda. Agora, de uma forma diferente também, nós colocamos aí o globo, né, dentro das mãos, né, para vocês terem uma ideia de globalização também. Né? Duas imagens bastante significativas para vocês, tá? Muito interessante. Né? Bom dia aí para Francinópolis. Opa, 2 turmas em Francinópolis, muito bom também. Ribeira do Piauí também, boa tarde para vocês, e é muito bom, né? E olha só, pessoal, vamos aproveitar e utilizar bastante as mensagens aí, tá? O chatzinho é muito importante, principalmente quando tiver algum ponto que tiver assim, carecendo de uma explicação melhor. E mesmo também, que já tendo compreendido o assunto, poder discutir um pouco mais a ideia para a gente poder ter a possibilidade de aprofundar um pouco mais esses conceitos, tá? Então, vamos começar conversando com vocês. Uma breve introdução a esse tema, né? Nós temos aí a gestão, né? Alguns desafios a ser enfrentados na gestão das organizações e veja só, uma diversidade de organizações, nós temos aí organizações de todos os tipos, né? Microempresa, sociedades empresárias, temos muitos mesmo. Né? Então, nessa gestão diversificada de diversidade de organizações e complexidade de ambiente, é onde as organizações atuam e nesse ambiente temos outras forças que ainda complicam um pouco mais para a atuação do gestor. E é nesse contexto que nós vamos ver que os grandes desafios que temos nos gestores hoje. Veja só, nós estamos vivenciando num mundo mutável, todo dia tem mudanças, né? Turbulento, cheio de altos e baixos, mas o que nós temos aqui, o que impera é a mudança. Vamos até mudar aqui. O que impera é a mudança. A única coisa constante que nós temos nesse mundo hoje, altamente mutável e turbulento, para os negócios, é a mudança.
É a única coisa que nós temos aqui. Como dizendo assim, constante é a mudança, principalmente no ambiente dos negócios. Assim nós podemos dizer também que essa onda que temos de mudanças, ela não acontece de uma forma sucessiva, lógica, né, em um processo contínuo, mas essas mudanças elas acontecem de forma súbita, rápida, brusca, em que temos que ver muita coisa do passado, mas também ter que ver o presente, né? E só que acontece o seguinte, essas mudanças, muitas delas despacham o passado para começar um novo, uma condição nova. Assim, nós podemos dizer para vocês que a descontinuidade que ocorre no mundo organizacional, essa ruptura entre o passado e deixa o nosso futuro difícil de ser previsto. Quanto mais ruptura nós temos, mais difícil se torna para a gente fazer previsões a respeito do futuro. E assim eu vou até ilustrar isso aqui para vocês. Imaginem só, né? Em 2018, um planejamento de longo prazo. Quem diria que ia ter uma Covid com lockdown e tudo mais, e ter que parar as atividades? Isso aí só para ilustrar de uma maneira assim bastante coisa que nós vivenciamos, né? De repente, né? Nós tivemos aí essa circunstância todinha. É o que a gente chama, né, de ambiente turbulento, revolto, turbulento e carregado de ameaças. Mas esse ambiente carregado de ameaças também encontramos oportunidades. Nós não falamos aí agora há pouco dessa turbulência que teve de Covid, da pandemia? Falamos. Mas também trouxe muitas oportunidades. Imagina só, você tem uma empresa que é um ateliê que cuida de uma indústria de confecções, né? E aí, o que aconteceu? Esse mercado turbulento e tal, que provocou muitas paralisações e aquele monte de coisa toda acontecendo que nós vivemos e vimos notícias todos os tempos, a coisa meio complicada bastante. Mas a pessoa que tinha lá seu ateliê, uma oportunidade, produzir as máscaras. Outra também, tivemos muitas pessoas que perderam seus empregos, a grandes ameaças e tudo mais. De repente, ele tem uma moto, ou então tem um outro tipo de veículo, e passou a atuar na área de logística de entrega para as organizações. Veja só, que essa condição que nós temos aqui de turbulência não traz só ameaça. Traz ameaças. Traz aqui, vamos pegar de outra cor. Traz aqui, olha, ameaça, mas também traz oportunidades. Vocês podem ter certeza de uma coisa, por mais complicado que possa estar o mercado, e por mais calmo que vocês possam pensar que está o mercado, sempre vai ter ameaças e oportunidades. O professor, como é que é assim? O senhor está dizendo que pode estar calmo e tem ameaça? Pode. Imagina, você está aí com o teu negócio aí na tua cidade, né? É isso aí, ô Kathleen? Você pode estar teu negócio aí, montou uma loja e tal, de calçados e tudo mais e tal. E está com teu negócio todo bem aí. Aí tem ameaça? Tem. Imagine. De repente, chega um concorrente. É uma ameaça? É, porque ele vai tomar uma fatia do mercado, mas tem oportunidades? Tem. Sempre tem, vai ter oportunidades.
Sempre vai ter oportunidades. De repente você tem a parte de calçados, mas pode ter também incrementar outras coisas e tudo mais. Então, é bom vocês saberem que sempre vamos ter aí as ameaças e oportunidades, mesmo que seja num ambiente turbulento. Mas o grande desafio não é isso, o grande desafio. Nós vamos começar a compreender aqui, tá? Que veja só, o Naisbitt fez aí um estudo e viu que nesse mundo moderno existem megas tendências que nos ajudam muito. Não falamos de dificuldade, que tem-se de dificuldades que temos aí de prever o futuro, mas a gente conhecendo as tendências, a gente começa a ter uma ideia um pouco melhor. Então vamos ver uma situação dessas megas tendências partindo de uma posição hoje, num D, para e também. Quais são as alterações que têm ocorrido? Nós vamos ver que partimos aí de uma sociedade industrial. Aliás, tivemos outras antes, né? Mas nós estamos partindo desse ponto da sociedade industrial para frente, tá? Não estamos olhando muito para trás, porque senão ficaria uma aula só para isso, né? Então, nós partimos aí de uma sociedade industrial que agora nós temos uma sociedade de informações. E as grandes alterações aí estão relacionadas com a mudança e a inovação. Veja aqui, agora a tônica que se mudou, tá? Agora é mudança e inovação. Nós estamos vendo inovações em todas as áreas. Partimos lá também de uma tecnologia simples para uma tecnologia mais sofisticada, com maior eficiência, né? A alteração e eficiência. Professor, mas o senhor está dizendo que na era industrial a tecnologia era simples? Bom, se nós temos que fazer comparações, tá? Para que a gente está falando de uma tecnologia simples, não é tão simples assim produzir um carro, uma bicicleta, uma moto. Mas produzir um carro, uma moto com conexões com outras modalidades de combustíveis, aí torna-se um pouco mais complicado. E esses veículos mais personalizados também. Então, a necessidade de buscar mais eficiência, imagina, o carro agora tem que consumir menos combustíveis. Partimos também de uma circunstância de economia nacional para uma economia mundial. Até bem pouco tempo, o que acontecia lá no Japão, na China, nos Estados Unidos, né? Quase não dava nem efeito, né? Aqui. Hoje nós vemos aí, né? Os efeitos. Um problema que acontece lá na China, na Índia, no Japão, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, afeta tudo, né? E assim, nós estamos aí, a globalização e competitividade. Veja só, né? Para vocês terem uma ideia dessa economia mundial que passa por esses transtornos todos, né? A guerra lá, Ucrânia, União Soviética, a Rússia, né? Afetou os preços de combustível no mundo todo, os preços da carne e de outros produtos mais, afetou o mundo todo. O pensamento na era industrial estava mais focado no curto prazo, é o que nós vamos produzir nesse ano. Agora não, temos que pensar no longo prazo, porque aqui as questões agora têm que ter estratégias para ter visualizações de longo prazo. E aqui é a alteração que nós estamos. É uma visão do negócio e não do produto. É uma visão também do futuro. E aí é necessário estabelecer estratégias, porque essas estratégias vão definir o rumo, né, da organização. Também estávamos lá num processo democrático de representatividade, em que tínhamos os nossos representantes. Agora não basta ser só os nossos representantes, precisa também ter participação.
Passamos até a uma democracia participativa. Então começa aí as grandes mudanças agora, é o pluralismo e a participação, onde as pessoas começam, de diversas etnias ou raças ou categorias, participarem e influenciarem nas decisões governamentais. Não é só espectador. Tínhamos na era industrial hierarquias, era o chefe que e para falar com a outra unidade dentro da mesma empresa, era necessário falar com o chefe, que o chefe ia falar com o chefe do outro setor, que ia passar a informação para o operário ou trabalhador. Agora não. Se o comprador da empresa, quem é que compra os produtos, a matéria-prima da empresa, depara com uma situação de problema lá com o fornecedor, porque ele comunica, fala direto com o outro, com a pessoa que cuida dos pagamentos. Então, se tem algum pagamento de um fornecedor em atraso, alguma coisa assim, o comprador que está negociando conversa direto. Não precisa ele falar com o chefe, que vai falar com o outro chefe, que vai falar com a pessoa que cuida do pagamento. Veja quanto tempo, né? Eu falo com o chefe, tem que esperar o chefe estar livre para falar com o chefe, aí eu falo com o chefe tem que esperar o outro chefe estar livre para falar com o outro chefe, que vai chamar o outro subordinado. Não. Aqui a comunicação é mais direta, né? É uma democratização e participação maior que a nossa alteração. Tínhamos na era industrial também uma opção dual, contato, né? Pessoa, dois, só. Agora não, é radial, é múltipla. Eu falo com o chefe, eu falo com o financeiro, eu falo com as compras, eu falo com as vendas. É múltipla. E assim, nós temos a mudança, a alteração aqui, que nós temos uma visão mais sistêmica e contingencial, porque aqui nós temos que estar nessa opção múltipla, é ter uma visão do todo, é saber que o todo é a organização que vai atender os clientes nas suas necessidades. Então, para atender, ter essa visão sistêmica, eu preciso saber do financeiro, eu preciso saber da contabilidade, eu preciso saber das compras, das vendas, do processo de distribuição, da logística e tudo mais. Mas não basta só isso, eu preciso também ter qual é a circunstância, qual é a situação. E aí entra a contingência. Na era industrial, os processos estavam mais centralizados, porque tudo dependia do chefe para decidir. A expressão é essa mesmo, pessoal, chefe, né? Não vou chamar de gerente nem nada, vou chamar de chefe mesmo, que essa era a expressão que se usava na prática, na era da informação, uma descentralização. Então agora, as questões não dependem só do chefe. Aí nós temos o quê? A responsabilidade distribuída, as atividades decisórias distribuídas com as respectivas responsabilidades. Isso porque a grande alteração que temos é uma grande imprevisibilidade e incerteza que temos. Também, na era industrial, as organizações que buscavam ajudar, ter uma ajuda institucional para as pessoas, no sentido de preparar e tudo mais, contratava pessoas sem experiência alguma, sem qualificação nenhuma, e partia para preparar essa pessoa para atuar. Era ajuda institucional. Agora não. As pessoas já têm que buscar a sua autoajuda. Né? E nós estamos falando de autonomia e serviços diferenciados que essas pessoas vão estar buscando agora. Assim, nós podemos avançar no nosso conhecimento dessas megas tendências, colocando para vocês que as mudanças ocorrem e essas mudanças impactam diretamente as organizações. Quando eu falo organizações, pessoal, entendo aqui
num sentido mais amplo de empresas, né? E temos também as ONGs, temos os sindicatos, as associações. Então, muitas mudanças estão acontecendo e essas mudanças estão impactando fortemente as organizações. E lembrem, né? Lembrem, né? Que essas mudanças, né, estão acontecendo. E as organizações, né, fazem parte desse contexto em que está a sociedade. E é inseparável. As organizações é parte integrante e é inseparável da sociedade. Ô professor, mas empresa é empresa, né? Sociedade é sociedade, né? Não. Faz parte, né? Faz parte também da sociedade, porque as empresas precisam das pessoas para trabalhar, elas estão instaladas em algum determinado local, não é isso? Elas proporcionam emprego, o emprego proporciona renda, a renda proporciona uma ampliação do mercado, e assim vai. Só que acontece o seguinte, né? Nós temos essas organizações vivendo num mundo de mudanças que são impactados e faz parte e está integrada com a sociedade. Mas para que essas organizações possam ter sucesso, nossos administradores precisam estar capazes. Mas capazes de quê? O que esses administradores precisam ser capazes? Vamos contar uma historinha primeiro. Veja só. Nesse período que nós vivenciamos aí da pandemia, nós tivemos a mudança, muitas empresas tendo que baixar as portas por decreto aí, por questões de saúde. Eu não estou entrando no mérito se é certo, se foi certo, se foi errado, mas o certo é que a mudança teve essa restrição para a atividade empresarial. Isso é certo, teve a restrição para a atividade empresarial. Vocês concordam comigo? Teve sim ou não? Teve, né? Teve os decretos, não pode abrir, não sei o que e tal. E aí, os administradores precisaram fazer uma leitura da circunstância e observar que, mesmo durante a pandemia, as pessoas tinham necessidades. Necessidades de quê? De produtos, serviços, porque elas também continuavam vivendo. E é isso que o administrador precisa ter, essa capacidade de fazer uma leitura de qual é a realidade em que ela está inserida e quais são as mudanças que estão acontecendo. E, assim, além dela fazer a interpretação da realidade externa, ela buscar identificar oportunidades que estão ocorrendo. E muitas dessas empresas, nesse período da pandemia, identificaram, muitos administradores identificaram que as pessoas tinham necessidade e que continuavam tendo demanda de produtos e serviços para satisfazer suas necessidades. E aí, os administradores identificaram oportunidade de fazer o atendimento dessas necessidades de clientes por intermédio de aplicativos, da internet, telefones e tudo mais e tal. E assim, ao identificar essas oportunidades, os administradores têm que preparar as organizações de forma adequada para responder e atender essa necessidade. Mas também temos, né, além de ter essa identificação de oportunidades nesse mercado, fazer essa leitura, também identificar possíveis ameaças, ou mesmo dificuldades. E ao identificar essas ameaças, essas dificuldades, atuar de forma a neutralizar ou amortecer
o impacto das ameaças. Veja só, né? Nós temos oportunidades, temos ameaças, mas o administrador, além de ter essa questão de fazer essa interpretação da realidade, ele também precisa saber que ele precisa estar reduzindo ou eliminando. Aliás, eliminar eu não gosto nem de usar, né, essa palavra, por isso que eu coloquei neutralizar ou então amortecer o impacto, né? E foi o que muitas empresas fizeram nesse período da pandemia para neutralizar ou amortecer. Implantar as entregas a domicílios, que o pessoal chama de deliveries agora, né? E veja só que isso não foi só passageiro, até porque a nossa conjuntura econômica, nossos sistemas econômicos, eles ampliam e reduzem, né? Então, a conjuntura econômica expande e retrai. E essa alteração de expansão e retração alteram as expectativas dos clientes, mudam seus hábitos e suas tendências. Professor, eu não entendi esse negócio de expansão e retração, não. Veja só, logo no comecinho do período da pandemia, o que aconteceu, né? Com os fechamentos das atividades, redução das atividades, retração. Retraiu. A atividade praticamente paralisou. Mas a gente está vendo agora que os efeitos da pandemia sendo cada vez mais minimizados, pessoas vacinadas e tudo mais. Agora a economia está começando a se expandir. Então, a circunstância econômica, pessoal, ela está sempre ampliando ou retraindo. É claro que, né, os agentes vão trabalhar para que a economia, essa conjuntura econômica sempre expanda. Mas esse mundo traz as novidades aí do mundo que modificam, né? E assim, nesse contexto que nós temos aí de expansão e retração, as organizações precisam modificar sua linha de atuação, de ação. Renovar-se, ajustar-se e transformar e adaptar-se de uma maneira rápida, ou até mesmo, pessoal, ou até mesmo se reinventar. Porque as mudanças as rupturas são enormes, né? E são muito drásticas, que muitas das vezes a empresa tem que reinventar, partir praticamente começar tudo praticamente do zero. E veja só, né, com todas essas questões econômicas acontecendo, de expansão, retração, mudança do hábitos de consumidores, novas expectativas e tudo mais, vão estar sempre surgindo novos e diferentes problemas para solucionar. Alguns problemas antigos continuam. Ainda precisamos ter nas empresas que os operários, né, se desloquem até a empresa para realizar suas atividades. E aí temos o problema do transporte, continua. Os mesmos problemas, problema de transporte do operário da sua residência até a empresa e de volta, vai e volta, isso aí. Esses problemas continuam precisando de soluções, são problemas antigos que ainda continuam, mas também precisamos de novas soluções. Precisamos de novas soluções. Que agora nós temos como atuar e como trabalhar com pessoas que estão trabalhando em sistema de home office. Precisamos de novas soluções, tá aí uma delas, né? Para aqueles operários que precisam ir para a fábrica, então tem um problema de sua situação antiga, e agora tem as pessoas que trabalham em casa. Tem novas soluções aí, né, para ver.
Nosso boa tarde aí para Baixa Grande do Ribeiro, para Francinópolis. Francinópolis, 2 turmas, muito bom, para a turma de Joca Marques, né? Boa tarde, Juscelene. É um prazer estar contigo. Boa tarde, Landry Salles. Boa tarde, a turma de Parnaíba. E aí temos a turma aí PI 7. Qual é a cidade PI 7? Coloca aí para gente saber. Aí temos também Queimada Nova, Ribeira do Piauí. E a nossa professora Sandra Mota nos acompanhando aí. Muito bom. E tem a turma do YouTube, né, Otávio? O Eliaquinha, Kathleen também acompanhando aí pelo YouTube. Muito bom estar com vocês. Pessoal, veja só, nós falamos de tantas coisas, mudanças que as empresas precisam mudar, então se adaptar e aquelas coisas todas aí que a gente falou. Quando nós falamos de problemas, pessoal, nós estamos falando apenas de figuras que mudam. O operário que se desloca, agora nós temos um problema do operário, da pessoa que trabalha na resina. Pessoal, a roupagem, a natureza muda constantemente. Né? Veja só, essa roupagem, essa natureza, essa figura, sempre, né? Mas o que permanece mesmo é a mudança. A mudança, vocês podem ter certeza que ela é constante. E ela vai acontecer. Querem um exemplo? Que a mudança vai acontecer? Olhem para vocês, façam uma autoanálise. Hein, Kathleen? Eliakim, Otávio, aí as turmas também, né? Façam uma reflexão de quem eram vocês há 1 ano, há 2 anos atrás. Professor, há 2 anos atrás eu ainda estava no ensino fundamental. Como é que... Então, você estava no ensino fundamental, agora você está no ensino médio, está fazendo um curso técnico. Então, agora você está percebendo que a mudança está acontecendo. Então, a mudança vai acontecer e daqui mais um tempo vocês vão estar entrando para a universidade, vão estar trabalhando, vão casar, ter filhos e assumir outras responsabilidades. Então, vai mudar. Não tem. É certeza que vai ter mudanças. Quem não mudar, pessoal, vai ser mudado. Essa é uma tônica que sempre acontece. Otávio aí é de Murici dos Portelas. Bom dia, boa tarde aí para vocês de Murici dos Portelas. Acompanhando pela rede YouTube também, né? Muito bom. Então, essas mudanças são constantes. E essas mudanças, né, vão acontecer sempre. Veja só, pessoal. Algum tempo atrás, eu vou dizer assim do meu tempo, né, de fazer ensino médio, quem diria ter um curso técnico como vocês têm, como estão participando, como nós estamos fazendo esse curso técnico, à distância, está aí em Murici dos Portelas, em Joca Marques, e a gente aqui, né, discutindo com vocês tudo isso. Já veio a mudança, né? Chegamos aí agora a ter esse formato de educação. Na minha idade, na minha adolescência, quem diria, né? Nem se falava internet ainda na escola. Professor, o senhor é antigo, né? Menino. Realmente, né? Faz um bom tempo, na década de 70, 80, nem se falava em internet na escola. Ainda temos algumas escolas que ainda botam muita restrição ainda, né? O fato é que nós estamos numa era da informação em direção a uma era do conhecimento. Estamos também aí, né, no meio de uma era digital, onde informações são cada vez mais complexas, volumosas e sofisticadas. Vocês não recebem informação via
SMS? Ô, professor, o senhor é antigo, né? SMS não usa mais, não. A gente usa agora é o WhatsApp, passa vídeo, passa áudio. É isso, a complexidade, o volume. É você, teu pai, teus amigos, teus colegas, teus trabalho, não sei o quê, na família, não sei o quê, grupo da família, grupo de trabalho, grupo de estudo, grupo daquilo outro, e informações chegando de todos os tipos. É? Mas só que acontece o seguinte, pessoal. Está se chegando muita, mas muita informação. Porém, eu vou dizer para vocês uma coisa certa. Quem tem muita informação é biblioteca. E professor, o senhor pegou pesado, né? Quem tem muita informação é biblioteca. Nós, gestores, administradores, nós precisamos transformar a informação em conhecimento. Pega as publicações do IBGE, tem informação de todo tipo, tem informação de quem é agricultor, quem não é agricultor, quantos alunos estão matriculados, quanta é a idade deles, qual é a cor, qual é a etnia, qual é a renda e tal, não sei o quê, do município, da cidade, do bairro, tudo. Tem muita informação. E eu vou dizer para vocês, né? Se vocês quiserem, posso baixar as planilhas de informações do IBGE e mando para vocês um conjunto de planilha que vai ter informações de todo tipo. Mas se vocês não souberem como transformar essa informação em conhecimento, eu vou dizer para vocês uma coisa bastante sincera e com pouco tempo esse conjunto de informação vira lixo. E assim, pessoal, coloquem na cabeça de vocês uma coisa certa. Transformar conhecimento, informação em conhecimento, é uma moeda muito valiosa no mercado. E é isso que nós dizemos que é o capital intelectual das organizações. O conhecimento. E veja só, pessoal, vocês vão deparar com colegas de vocês, né, que tem muito conhecimento, mas tem pouca capacidade de transformar esse conhecimento em... tem muita informação, mas não tem capacidade de tornar em conhecimento. Eu tenho muitos colegas que eu converso com eles e falo assim, não, eu tenho o censo do IBGE desde 1900, não sei o que e tal, e tem muito, eu tenho IBGE, eu tenho informação da agricultura desde 1800 e tal, e eu tenho informação da variação monetária desde não sei o que. Tem um monte de dados, mas para que serve isso? Então, pessoal, esse capital intelectual, essa capacidade de transformar informação em conhecimento é muito valiosa. Eu vou até mudar de forma aqui, né, que isso aqui é completo. É muito valiosa para as empresas. Muito. Vale mais que o capital financeiro e contábil. Vamos contar aqui para vocês uma situação em que informação transformando em conhecimento vale mais do que capital. Tá? Vamos ver o seguinte. Vocês já ouviram falar dessas questões climáticas e de efeito estufa e que os países estão se reunindo, discutindo para diminuir esse efeito estufa, não estão? Então. Vocês têm conhecimento de algum colega, algum parente, algum conhecido que tem aí na cidade de vocês uma propriedade rural? E que não está desenvolvendo atividade agrícola ou pecuária. Está lá, tem a propriedade. Professor,
Mas o pai do meu colega ele disse o seguinte, né? Que ele não está plantando porque falta capital para ele poder comprar trator, não sei o quê, para comprar semente, comprar adubo, ele não tem capital. E nem dá, né? E não vamos entrar nem na questão de financiamento bancário, porque aí estaria outras questões. Mas veja só, nós temos aqui efeito estufa, não é isso? Não vamos colocar só questões climáticas, né? Vamos colocar aqui só questões, vou botar aqui em cima, questões de climática, né? Certo? Nós vamos colocar também que a indústria também está pensando em reduzir a emissão de CO2, não é isso? Vamos botar aqui de gases, né? Gases, né? Então, estão pensando em redução de gases. Mas também nas políticas internacionais aí, nas discussões, se diz que pode compensar com uma área de preservação e ela pode estar em outro lugar. Professor, eu acho que eu estou entendendo esse negócio. Não tem o negócio lá do clima, que as indústrias poluentes, tudo tem que ter uma área de preservação e tudo mais. E esse meu colega aqui, o pai do meu colega aqui, tem um terreno. Você matou a charada aí, moçada. Né? Olha só, tem lá esses efeitos para reduzir, mas tem como ter também um aproveitamento dessa área e vender lá para a indústria que precisa, né? Essa área de preservação. O professor, mas vai vender o terreno dele. Ô menino, eu não falei vender o terreno, só vai vender aquela questão da preservação e vai receber lá pelo crédito do carbono. E aí, veja só a ideia, né? Não tem capital, mas tem inteligência suficiente, registrou-se e tal, seguiu os procedimentos, cadastrou a sua empresa, o seu terreno para como sendo uma área de conservação e já tem um negócio. Professor, entendi. Inteligência, conhecimento, climático, gases, emissão da área de preservação e tudo mais. Mas assim, nós vamos avançar um pouco mais nessa nossa conversa na próxima aula, que o tempo passou rapidinho, né? Então, daqui a pouco a gente está de volta com vocês.